Salve turma, estamos de volta. Pessoal, qual a ideia então? Continuarmos trabalhando em cima da nossa aplicação para que ao invés de eu enviar um H1 teste, a gente possa cobrir aí os conceitos de desenvolvimento web utilizando Java com uma arquitetura aí que faça sentido, usando tudo que o Spark tem para nos oferecer nesse caso e tentar criar uma aplicação que seja minimamente interessante, tá? O que que a gente precisa fazer? A gente precisa definir o que que a nossa aplicação vai fazer de fato, né? Dar algum propósito até para a gente criar os nossos endpoints, criar as nossas rotas de uma forma que faça sentido. Então, como meu objetivo aqui é mostrar para vocês a criação de um sistema, eu vou criar aqui algo bem tradicional, como por exemplo usuários, né? E depois a gente pode pensar aí em melhorias ou em trabalhos onde vocês vão criar projetos mais interessantes, coisas mais legais, tá certo? Então, vamos voltar lá no Spark. Vamos aqui no docs, né, nos documentos. Tem a parte aqui de tutoriais, pessoal. Eu andei dando uma olhada, é bem interessante. Deixa eu abrir aqui, ó. Então aqui eu tenho os documentos, a documentação, aqui eu tenho os tutoriais. É bem interessante, tem umas coisas bem legais, inclusive, por exemplo, ó, a criação de um web app usando Spark, Heroku, MongoDB, autenticação. Temos uma parte aqui de testes unitários com Spark, como configurar o SQL2O, eu não conheço, tá? Como que faz para tornar, para dar um enable no course, uma aplicação básica aqui de web app, que é o que a gente está construindo com filtros, controllers, autenticação, localização, tá? Então, tem muita coisa legal. Esse aqui eu achei bem interessante, assim, já é algo que vocês podem, como estudantes de TI, procurar esses tutoriais e trabalhar em cima do que é apresentado aqui, tá? E, inclusive aqui, ele sugere, né, ele cria uma sugestão de uma arquitetura, de como a gente organizar aqui as ideias das minhas entidades, das relações que a gente tem no caso de banco de dados. Então eu vou aproveitar muita coisa aqui que tem presente na documentação e ele cria aqui algo que seria o usuário, tá? Isso aqui a gente já fez, né? User DAO, User Controller que a gente não fez, que é a parte que gerencia aí a parte web, tá? Então, o que que a gente faz aqui no nosso sistema para que isso funcione? Olhando aqui para a documentação, a gente tem aqui a parte de rotas, tá? Qual que é a ideia? Ah, o ponto principal ali do Spark, da nossa aplicação, é realmente a criação ou a definição de todas as rotas que a nossa aplicação ela vai responder, ela vai trabalhar, ela vai fazer. O que que significa todas as rotas? Tudo isso aqui que a gente vê aqui em cima, né, são rotas. Então a gente tem nesse caso uma rota para barra documentation. Se eu abrir aqui tutoriais, eu vou ter uma rota para barra tutorials. Se eu abrir aqui news, eu vou ter uma barra para barra news. Se eu abrir aqui uma das news, eu tenho barra news barra alguma coisa. Eles deixaram só assim a news do Spark. Tá? Se a gente abrir o G1, por exemplo, cada notícia ali vai ter uma URL, essa URL é uma rota. Não significa que no nosso código a gente vai ter uma rota para cada notícia, mas sim a gente vai ter a ideia de rotas dinâmicas, por exemplo. Tá? Então, a ideia das rotas é que eu parta de um verbo, né, que é uma chamada HTTP, isso vocês já viram. Se não me falem, que daí eu volto a tocar no assunto com vocês, não tem problema. Tá? Um caminho para onde que é essa rota e um callback, que é o que, que eu quero responder nesta rota, que atitude que eu quero tomar. Então aqui, por exemplo, ele mostra aqui utilizando inclusive uma variável nessa rota, né? Então esse name aqui acaba virando uma variável dentro do nosso sistema. Nós vamos testar aqui algo parecido com um olá personalizado, tá? Então eu vou ter um get para barra hello, tá? E eu vou ter um get
para, vamos colocar aqui, por exemplo, barra, eu vou colocar assim, ó, hello barra dois pontos name, tá? E vamos ver se ele vai responder certinho para mim, rec res, tá? Isso aqui, pessoal, esse rec_res nada mais é do que um método, tá? Para quem está acostumado aí com JavaScript, fazia isso aqui com uma flechinha com igual, só que em Java a gente usa uma flechinha com um tracinho. É a única diferença, tá? E aqui eu vou colocar rota barra hello barra dois pontos name, tá? Só para a gente ver isso aqui quando a gente acessar lá no nosso navegador, tá? Então aqui no navegador, se eu vir aqui localhost, eu tenho o meu hello, tá? E se eu colocar um hello QWE, deu um not found, barra hello, dois pontos name. Interessante. Vamos lá. Deixa eu inverter a ordem para garantir que ele não está chamando primeiro uma rota, depois a outra. Tá? Em alguns frameworks isso acontece, tá? Express em JavaScript, por exemplo, eu primeiro utilizo rotas mais restritivas e depois rotas menos restritivas, só para garantir. Então, se eu buscar só por hello, funciona, que eu tenho a minha rota teste. Ah, olha que burro. Eu falei isso para vocês no último vídeo e esqueci, tá? Eu tenho que parar o meu servidor e executar novamente, porque eu fiz uma modificação no meu código, tá, pessoal? Então até voltei aqui pro hello barra dois pontos name embaixo. Executei novamente, tá aqui o meu hello, e se eu colocar aqui um QWE, ó, rota hello name. O que é interessante? Isto aqui me mostra como que eu consigo criar uma URL dinâmica, vamos dizer assim. Significa que dentro dessa URL eu consigo colocar algum tipo de parâmetro e consigo fazer com que a, a mesma requisição aqui, ou o mesmo tratamento seja aplicado para diferentes URLs. O que a gente quer fazer? A gente quer colocar o valor aqui do name junto na minha resposta e ver como que esse cara chega aqui, como é que eu consigo acessar essa variável. Como que eu vou fazer isso? Eu vou dar uma olhada lá na documentação junto com vocês nesse exato momento para ver como que a gente entende isso. Tá? Então aqui ele colocou um exemplo. Vamos ver aqui, ó. Os padrões de rota podem incluir parâmetros nomeados, tá? Acessíveis via o método parames. Tá? Então, dentro da minha requisição, eu vou ter um método chamado parames, e aqui eu consigo buscar qual parâmetro que eu quero. Tá? Simplesmente assim. Tá? Então, significa que dentro da minha requisição, dentro do que eu chamei de hack, de request, eu vou ter um método chamado parâmetros, e aqui dentro desses parâmetros eu quero buscar os dois pontos name. Tá? Simples assim. Salvei, parei aqui a minha aplicação, executei novamente, pode ser no run aqui em cima, não tem problema nenhum. Vou lá na minha página, vou testar isso aqui, e agora se eu buscar um barra hello barra Vini, o name que eu tenho ali, o nome da minha variável é Vini. Tá? Então imagina que este aqui poderia ser muito bem, se eu trocar aqui o barra hello para barra user, vou parar aqui minha aplicação e rodar novamente. Tá? Se eu colocar aqui barra user barra Vini, podia ser muito bem o perfil do usuário, por exemplo, numa rede social. Eu tenho acesso direto aqui à rota do perfil do usuário. E se a gente acessar o Facebook ou o Instagram, façam isso depois, vocês vão ver que vocês vão ter uma URL ali que identifica vocês. Né? Pode ser sem o user na frente, pode ser com arroba, pode ser, enfim, um padrão de URL que vai me identificar naquela rede social. E basicamente o que eles não têm lá internamente no sistema para cada pessoa um get barra o nome da pessoa. Não, eles têm algo mapeado desta maneira aqui, certo? Então a gente consegue criar URLs dinâmicas, tá? Padrões de URLs dinâmicos, tá? Muito bem, muito bem.
Sabendo disso, o que mais que a gente pode fazer aqui? Existe um outro verbo muito comum que vocês já utilizaram antes, que é um método post, tá? Certamente vocês usaram bastante aí o método post quando vocês tiveram que lidar com formulários em algum lugar. Então, vamos supor que eu quero fazer um post para user e eu vou tratar esta requisição, reqres, e aí eu vou executar alguma coisa aqui. Eu posso tanto colocar só uma aspas assim, que é o que eu quero retornar, como eu posso colocar uma função inteira, tá? E no final, opa, temos um errinho aqui. Por quê? Porque ele está esperando uma resposta aqui nisso, né? Só por isso, acredito eu, né? Deixa eu dar um return aqui. Ok. Aí, muito bem, ele está esperando a minha resposta para esse meu res aqui. Então, return ok. Qual que é a ideia, pessoal? Quando a pessoa fizer um post para a barra user, imagina que isso vai estar num formulário HTML mais tarde, eu quero ter acesso a essas informações dentro deste método. Como que a gente faz isso? De novo, vamos dar uma olhada na documentação juntos. Tá? Então, eu tenho o request, e eu tenho aqui, por exemplo, o request body, tá? Que é o corpo que é enviado junto com a minha requisição. Tá? Tem vários tipos aqui, a ideia é que vocês vão aprendendo quais são os principais conforme vocês vão utilizando. Tá? Então, só para request a gente tem todos esses caras possíveis: request raw, request body, se eu quero um atributo, tá? Então tem uma série de coisas bem interessantes, tá? O que eu vou tentar fazer? Vamos dar um system.out.println hack.body, tá? Vou tentar acessar o body da minha requisição. Vou parar aqui o meu serviço, vou rodar novamente, e aí, como eu não tenho como testar um post via navegador, o que eu vou fazer? Vou abrir aqui um Insomnia, tá? Um Insomnia. Pode ser Postman, pode ser Insomnia, qualquer cliente desse tipo que consiga criar requisições e eu consiga dizer qual que é o tipo da requisição, o corpo da requisição. Então, vou fazer assim, ó, teste post para barra user. Tá? Aqui é só o nome dela. Vou fazer um post e o endereço que eu vou utilizar é exatamente aquele mesmo endereço que a gente colocou no navegador. Tá? Então, esse endereço aqui, só que sem o barra Vini. Eu quero fazer um post para barra user. Tá? E no body aqui, eu vou enviar um JSON, que é o mais comum que a gente trabalha. Tá? Pode ser também com form data, que vão ser o que os formulários vão enviar, né? Então, pode ser um form URL encoded. Pode ser um form URL encoded. Vou colocar aqui, ó, name Vinícius. A gente pode fazer o teste com vários tipos, né? Name Vinícius, e-mail vai ser vinicius.machado@riogrande.ifrs.edu.br. Tá? Cliquei em send aqui. Olha aqui o que chegou para mim. A informação da minha requisição chegou para mim aqui e o meu ok de resposta dizendo que essa rota foi atendida. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar isso aqui e vou nomear esse cara aqui para URL encoded, né? Test post com URL encoded. E esse aqui vai ser com JSON. E a gente vai transformar isso aqui no JSON só para ver como é que a gente vê isso aqui lá no nosso back-end. Tá, então, name Vinícius. E o meu e-mail vai ser, então, vinicius.machado@riogrande.ifrs.edu.br. Tá? Se eu clico no send aqui, olha como é que chegou para mim. Chegou um cara assim. Só que a gente tem que lembrar que isso aqui, o hack.body, ele é sempre um texto, tá, pessoal? Ele é sempre um texto. Então, diferente de JavaScript, que a gente consegue fazer coisas desse tipo aqui, ó, .name, isso aqui não vai rolar em Java. A gente precisa lidar com isso de uma maneira diferente, tá? Mas,
Assim como em JavaScript, tem bibliotecas, tem frameworks que facilitam a nossa vida nesse sentido, tá certo? Então, a gente consegue buscar informações e a gente consegue enviar informações. Vou fazer uma brincadeirinha aqui bem rápida para encerrar. Eu vou criar um, um atributo aqui, tá? String, que eu vou chamar de last name. Só para a gente ver isso funcionando, tá? Quando o cara enviar aqui no hack.body, eu vou eu vou associar esse valor no meu name, então hack.body, tá? Claro que aqui vai pegar o valor inteiro, tá, pessoal? Opa, last name, tá? Aqui ele vai pegar o valor inteiro, não tem problema, tá? E neste caso aqui, a gente está dentro de um método do Spark. Vamos ver se ele vai deixar eu fazer isso, né? Deixa eu tratar isso aqui como static. Deixa eu ver se assim ele deixa, tá? Depois a gente vai ver formas melhores de gerenciar essas variáveis, tá, pessoal? Mas a ideia é só alterar aqui o last name. E quando eu acessar o barra hello, eu vou enviar a seguinte informação, ó, com o H2 aqui do lado, mais o last name, mais fechando o H2, tá? Qual que é a ideia? Vamos ver se isso aqui dá certo. Quando eu faço uma requisição, tem que parar o meu serviço e executar novamente, obviamente, antes que eu esqueça. Então, inicialmente, o meu last name ele está vazio. Então, se eu fizer uma requisição aqui para barra hello, eu vou ter um nulo aqui, que é realmente verdade, né? Ele não foi nem iniciado ainda. Se eu faço um post enviando o usuário, e claro, mais tarde imagine que essas informações elas vão vir do meu banco de dados, tá? Então, se eu faço um post enviando o nome de usuário, aqui por exemplo, name Vinícius, e der um send, eu alterei o last name para essa informação. E teoricamente aqui, quando eu atualizo, eu tenho exatamente aquela informação, tá? É claro que a gente quer cortar esse name igual depois, a gente quer fazer um parser disso, mas eu vou mostrar para vocês um jeito bem tranquilo de lidar com isso. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo fica por aqui. No próximo vídeo, a gente vai começar a estruturar um pouco melhor essas rotas aqui. Tá certo? Um abraço, até o próximo. Valeu!